Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com. E quando o governo federal, a notícia até da última semana, o governo federal anistia dívidas com a União de até R$10 mil. Isso é educação fiscal? Não, isso não é educação fiscal. É preciso esclarecer que essas dívidas que eles estão anistiando, na verdade, são dívidas que tiveram origem há mais de 5 anos atrás. Então, eles vendem... Há 5 ou 10 ou 2 anos atrás, é dívida igual, né? Mas não, eles estão perdoando uma dívida que não pode mais executar. Então, vai para mim... Sim, que o custo da execução é maior do que da arrecadação. E o insucesso é... Pois é, mas do aspecto pedagógico... Não tenho dúvida. Isso reflete de forma negativa para a sociedade, porque o contribuinte que paga religiosamente os seus compromissos... vê o mal pagador, vê o empresário que não cumpre com suas obrigações, a classe contributiva em si, não pagando seus compromissos. Qual é o estímulo que ele tem que continuar a pagar os seus compromissos? Mas eu quero destacar que, além dos tributos que o contribuinte paga, que vê que paga, nós temos que informar, é informação agora, não é opinião, de que mais da metade do tanto que se paga em tributos, não é mais da metade dos tributos, é mais da metade do tanto que se paga, que é mais importante. É mais da metade da carga é paga indiretamente. Seja no feijão, na Coca-Cola, na geladeira. Um micro-ondas, Renato, custa 57% em tributos. E o telespectador que nos assiste, regra geral, não sabe disso, né? Então, quer dizer, a gente insiste muitas vezes em discutir, são discussões importantes, sim, mas discutir aquilo que é visto como custo do contribuinte. E quando nós, a nossa turma, né, a famosa gurizada da CIF Jovem, do CEGESC, né, todos os núcleos jovens empreendedores do sistema, e no Brasil inteiro, é uma proposta catarinense. Sim, sim. É um projeto que nasceu em Joinville, Feirão do Imposto. Feirão do Imposto, é. Quando se mostra o Feirão do Imposto para a turma, você fala, meu Deus, é tudo isso que a gente paga num quilo de açúcar, num quilo de não sei alguma coisa. Tem até o impostômetro, né? Impostômetro, que tem lá no mesmo site. Então, assim, a gente precisa mostrar para as pessoas que elas pagam indiretamente e muito. E em conscientizando, mostrar alternativas, né? Então, por exemplo, a gente mostra aqui no nosso estudo que 45% da carga tributária é indireta, tá? Sem contar outros tributos pagos pelas empresas. Ele não vê que está pagando. Não vê. Sem contar outros tributos que são pagos pelas empresas, como contribuições sociais sobre folha, que certamente compõem preço. Quem conhece a administração financeira sabe disso. Compõem preço. Então, são repassados para o contribuinte médio, cidadão em geral, que vai ao supermercado ou à loja, né? Se nós tomássemos os 7 principais setores da economia e tributássemos esses setores na fonte, né, que é outro modo de simplificar a arrecadação, além de utilizar, por exemplo, a rede bancária, tá, nós teríamos a possibilidade de baixar desses 45, pasmem, senhores e telespectadores, para 7 a 11, conforme 3 cenários que nós montamos de supostos níveis de sonegação. Se bem que, se você sabe que hoje em dia cada vez mais a Fazenda investe no ICF, investe na nota fiscal eletrônica, cada vez tenderemos mais a uma não sonegabilidade. É para esse mundo que nós precisamos caminhar, de fato. Porque quanto menos sonegação e mais ampla a base, menos vai ser o peso dela sobre os que pagam. É isso que a gente precisa. Como é que está o ritmo de entrega da declaração? Nós estamos com 33% da meta de arrecadação já cumpridos. Então, temos 410 mil declarações de uma expectativa de 1.200 e poucas declarações. E tem aquele hábito de se deixar tudo para a última hora ainda? A título de ilustração, eu trouxe até um exemplo aqui do ano de 2008, em que o contribuinte deixou para apresentar a declaração no último momento, no penúltimo dia. E aí houve um pico. Onde é que está aqui? Nos sistemas de informática. Isso, exatamente. Então, naquela oportunidade, foram apresentadas, o pico máximo de 2008, 2.696.538 declarações no dia 29 de abril do ano passado. Quase a metade, é isso? Não. Esse aqui é a nível nacional. 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 2.696.000 a nível nacional. De uma expectativa de 25 milhões de declarações. Então, o contribuinte deixou praticamente 10%, né? Deixou para o penúltimo dia 29. E aí o sistema fica lento, fica moroso. Agora, posso aproveitar, Renato? Claro. Ele falou aqui do Pacto Espanhol, é o Pacto de Moncloa, realizado em Madrid. Exatamente. E ele envolve o seguinte, em matéria tributária se falando. Os segmentos da sociedade concordam e há abertura de poder, no poder de tributar. Por exemplo, aqui no nosso modelo brasileiro, nós temos que os estados são responsáveis pelo ICMS e PVA, certo? E, nesse caso aí, em particular o ICMS, ele teria que ser transformado em IVA.
isso redundaria em perda de poder de arrecadação para o Estado. E é isso que não há harmonia entre as esferas de governo, porque a União passaria a arrecadar o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, e ela que faria o repasse. Então, em função disso, é que no Brasil não sai esse entendimento, né? Falta esse entendimento. Exatamente. Com relação ao terço tributário, os espanhóis cobram também 35% de imposto de renda. Aliás, do PIB, 35% do PIB espanhol é carga imposto, tributária. é carga tributária. Ou seja, é mais ou menos similar ao nosso aqui. O que diferencia lá é o serviço prestado. É o que é fornecido à sociedade, em termos de prestação. Essa que é a questão, né? Essa é a questão. Mas nós não falamos do Pacto de Moncloa, que é a nossa base de início de conversa mesmo, aqui no nosso projeto, como modelo que propomos para a tributação brasileira, né? Nós usamos o exemplo do Pacto de Moncloa, inclusive que está aqui na nossa revista, para dizer que nós precisamos sentar setor governamental, setor privado, né? As famílias também, as 3 esferas de os governo, trabalhadores, etc. Federal, não tenha dúvida, e municipal. E eu concordo com o senhor quando o senhor disse que vai haver disputa de poder e perda dele e, por conseguinte, dificuldade em convencer muitos estados, por exemplo, né? No que diz respeito a essa perda de parcela. Agora, não necessariamente perda de arrecadação. Porque a gente está falando em fontes. Por que determinadas fontes já não podem então ser legalmente, ou constitucional ou legalmente previstas como destinadas para aqueles entes? Essa é uma questão, só um pouquinho, Almir, mas é rápido. Precisa também ser discutida.